Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai meditar aqui em uma palavra de Hebreus. Paulo traz para a gente uma visão muito interessante, muito rica. Inclusive aqui nos dá uma visão de ser líder é uma opção, né? E no final a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Hebreus 5, versículo 12 a 20. Eu vou ler somente o 17 para o vídeo não ficar muito longo aqui. E o 17 é o seguinte: se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Pessoal, isso aqui tem uma didática gigantesca. Aqui em Hebreus, Paulo traz uma visão da pedagogia de Deus, onde ele fecha todo o ciclo, né? Então lá com Adão, quando Adão cometeu o pecado, ou seja, um homem foi desobediente, ele fez algo que não deveria ser feito, ele trouxe um mal para a humanidade, digamos assim. Ele trouxe a morte, né? A Bíblia fala muito sobre isso, mas não só a morte física, que é um sinal, a morte espiritual, a morte de se desconectar de Deus, né? E é legal que lá em Gênesis fala também como Adão tentou se esconder depois desse ato, né, cometido. E aí Deus traz superabundantemente uma graça muito maior, que é a vinda de Jesus Cristo, e através dessa vinda de Jesus Cristo, o novo Adão, ele traz muita coisa através de um só homem, né? Na verdade, o próprio Deus se fez carne. Então, o que Jesus aqui traz muita coisa, mas eu vou só listar 4 pontos muito importantes. Então, assim, primeira coisa, a vinda de Jesus nos liberta, nos cura e nos salva. Pessoal, isso é muito relevante. Então, há uma tendência da carne, uma tendência natural nossa, com concupiscência carnal, né, que se fala, desse pecado original também, da gente se comportar como um animal. E como que é esse comportamento? Fugir da dor, buscar o prazer. Simples assim. Então, assim como um animal. Então, se ele puder fugir da dor, ele vai aprender e não vai fazer aquilo porque aquilo dói. E buscar o prazer, se alimentar, o sexo e todas as outras coisas que traz a necessidade carnal, né? Então aqui Jesus nos liberta, ele nos liberta disso, ele nos cura, né? Através da sua salvação, do seu sacrifício santo, de todo o contexto da vida de Jesus, da paixão. É muito amplo para a gente explicar aqui de forma simples, mas o fato é esse: Jesus nos liberta, nos cura e nos salva, né? Outro ponto muito importante: Jesus nos dá exemplo e nos educa. Exemplo do que? De amor e fidelidade. Jesus foi obediente. Então ele traz essa visão, Deus traz essa visão para a gente, não cobra de nós algo que ele mesmo não consiga fazer ou que ele mesmo não deu exemplo. Então Deus já nos deu todo o exemplo necessário, ele mesmo já passou por isso na vida, no processo de Jesus, né? Mas Jesus se manteve ali, vivendo o amor, vivendo a fidelidade, nos mostrando que isso é o caminho também, né? Outro ponto muito relevante: Deus nos eleva, Jesus nos eleva. Pessoal, isso aqui, eu vou repetir o que está ali no texto. A abundância da graça e dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então Deus nos chama a reinar com Ele. Tem noção disso, pessoal? Por isso eu fiz a pergunta no início: existe possibilidade de não ser um líder? Qualquer coisa que você faça nessa vida,
não existe como não deixar uma marca, seja ela boa ou ruim. Então, guarda essa frase aí. Seja boa ou ruim, todo ser humano deixa uma marca no mundo. E aí você pode escolher ser um Adão ou ser como Jesus. Como Adão, talvez você deixe uma marca tão ruim que pode afetar gerações. No caso de Adão foi a humanidade toda, né? Mas o que a gente faz hoje, eu, você, seja você pai, mãe, marido, esposa, filho, educador, líder em algum lugar, enfim, você está representando alguma coisa nesse mundo. E se você não liderar primeiro a si mesmo, talvez você esteja deixando uma marca ruim, e toda marca ruim, todo pecado tem consequências. E aí, as consequências dos seus atos podem não só ficar contigo, pode ficar com a sua geração, pode ficar com as pessoas que você ama, com as pessoas que se importam com você, a geração 1, geração 2, geração 3, eu não sei até onde, dependendo de como foi essa maldade. Então, pessoal, seja boa ou ruim, todo ser humano deixa uma marca no mundo. E aqui eu chamo você a tomar essa decisão também, né? Então Deus nos eleva a reinar com Ele. Guarda isso. E por último, pessoal, nos abunda de graça. Aqui no versículo 19, fala em superabundância. Então assim, Deus não te deixou desamparado, né? Ele te curou, Ele deu exemplo, Ele mostrou o caminho, Ele te educou, Ele chamou você para reinar com Ele, a ser líder, primeiro líder de si mesmo, deixar uma marca boa nesse mundo, mas Ele te deu uma super graça, uma super abundância, então te capacitou. Não se afaste dele. Tem muitas pessoas que tentam liderar ou tentam conduzir a sua própria vida sem Deus. Pessoal, isso é uma cilada. Porque você vai estar rodando, buscando algo que no fundo é Deus. Então, busque essa aproximação. Como que é a aproximação com Deus, pessoal? É ter intimidade, é de fato ser fiel, obediente, né? Buscar o amor e a justiça, seja ela trazendo dor ou desprazer, né? E você tendo essa ligação com Deus, a graça vai superabundar na sua vida. Superabundar. Está escrito aqui em Hebreus. Guarde isso. Guarde isso. Fuja da tendência natural de fugir da dor ou buscar o prazer. Fuja disso. Busque essa superabundância de dons, de graças que Deus tem para você. Já foi dada, já foi realizada. Jesus já fez sacrifícios enormes por nós, por todos nós aqui, por mim, por você, por você. Então, pessoal, Deus nos delega essa autoridade de ser líder. A passagem aqui deixa muito claro para mim que a gente não tem opção. Você se achando líder ou não, você vai deixar uma marca nesse mundo, seja ela boa ou ruim. Então, escolha deixar uma marca boa. Escolha seguir nesse caminho, porque esse caminho é de fato o caminho da salvação, o caminho que vai te levar para a felicidade e dos outros que você ama também, né? Então eu escrevi uma oraçãozinha no final aqui e vou ler aqui para a gente orar junto, né? Deus, eu decido ser fiel e obediente, amar e praticar a justiça, não sobre o meu olhar, mas com o olhar de Deus. Eu sei que a graça superabunda na minha vida, por isso contigo eu reinarei e deixarei a minha boa marca. Beleza, pessoal? Deus te abençoe. Um abraço.